clara em nos oferecer as bênçãos do Senhor, sempre atreladas à nossa postura diante dele. Atos de fé e determinação e positivação fortalecem os laços de comunhão, se aliados à santidade e à dependência de Deus. Para isso, o Senhor nos convida a uma incrível lição de bênçãos e redenção, baseado em uma das histórias mais lindas do texto sagrado. Uma mudança de estado. Estamos no livro de Ruth, capítulo de número 2, onde Noemi e Ruth resolveram ir buscar outro local para viver e tentar mudar a sorte de suas vidas. Ruth 1, verso 22, diz isso. E chegaram em Belém no princípio da colheita das cevadas. A colheita das cevadas era uma das colheitas entre a colheita do linho, a colheita do trigo, onde a amendoeira dava flor, onde eram as primeiras águas, o início da estação das chuvas, o intercalo do tempo da primavera. Em Shavuot, o povo de Israel concluía a colheita da cevada e iniciava a colheita do trigo, já que em Israel o mês de Sivan marca o término da primavera e o início do verão. As três festas da peregrinação, Shalosh Regalim, são Pessa, que é a festa da primavera, que acontece no fim do inverno e início da primavera, no tempo em que você deve iniciar a pôr a foice no milho, Deuteronômio 16, verso 9. Shavuot é a festa da colheita, acontece no fim da primavera, início do verão. Os primeiros frutos da colheita do trigo devem ser colhidos nesse momento. Isso está em Êxodo 34, 22. E Sukkot, que é a festa da reunião da colheita, fim do verão, início do outono, quando você estiver recolhido seu trabalho nos campos, Êxodo 23, 16. Depois que você reuniu sua colheita de milho e de vinha, Deuteronômio 16, 1. Portanto, Noemi e Ruth chegaram a Belém no fim da primavera e início do verão. Saíram de uma terra seca e chegaram a um manancial de fartura e de bênçãos. Belém foi para a cidade escolhida para onde elas foram. Belém significa casa de pão. Observe a escrita a seguir. Belém, a expressão P, na verdade, em português para nós, Belém, em hebraico, Beit-Lehem, ou Beit sendo casa e Lehem sendo pão. Então saíram da sequidão para a terra da bênção na época da colheita e foram para a cidade chamada a Casa de Pão. Boaz, aqui nós estamos traçando os símbolos desse texto. Boaz era um parente de Noemi, através da linhagem do seu esposo falecido, portanto, remidor legal para Ruth, embora que no texto de Ruth nós vamos encontrar que havia um remidor na linha de preferência primeiro que Boaz. E lá na frente você vai estudar também que esse remidor não tinha posses o suficiente para remir a herança que o esposo de o esposo de Noemi havia deixado. Boaz era valente e poderoso. Isso está em Ruth, capítulo 2, verso 1. Um símbolo perfeito de um remidor, valente e poderoso. Boaz era chefe dos colhedores, como Jesus, chefe daqueles que cegam, daqueles que colhem, daqueles que pregam o Evangelho e colhem os frutos. Boaz, garantidor de suprimentos, como Jesus, que é aquele que é o nosso provedor, o nosso sustentador. Boaz era o dono da eira. A eira é o local onde nós colocamos todos os frutos colhidos. A eira é o símbolo da igreja. Boaz, o símbolo de Cristo. Noemi representa Israel, viúva, sofredora, que entende que há um futuro que precisa ser mantido. É aquela que volta para a sua terra. É o Israel voltando para Deus. Deve ser Noemi. Elimeleque, Malom e Quilion e Orfa. Elimeleque, esposo de Noemi, Malom e Quilion, filhos de Elimeleque e Noemi, e Orfa é uma das noras de Noemi. Os três representam o Israel que morreu no deserto da peregrinação. Orfa representa os que andaram lado a lado com Israel, mas não são da família de Israel e que preferem viver em outros caminhos. Ruth, moça, ela é moça, isso é importante, moça, sentido de pureza e jovialidade.
devem estar atentos no campo em que for trabalhar para colher. Ruth 2, verso 9. Se Ruth é um símbolo de igreja, Boaz um símbolo de Cristo, os olhos da igreja devem estar atentos no campo em que for trabalhar para colher. Também há um recado aqui para a igreja. Boaz disse a Ruth, no verso 9, tendo sede, vai aos vasos e bebe. A igreja não pode ficar sem os dons do Espírito. O Espírito Santo é aquele que refrigera as nossas almas e refrigera se manifestando na igreja e se manifesta na igreja através dos seus dons. Sempre prostrada em gratidão, verso 10, esta é a postura da igreja. A Ruth estava sempre prostrada em gratidão. Verso 12, feitos de bondade, ela tinha feitos de bondade e digna de galardão, de recompensa, de presente, de prêmio. Participante do pão e do vinagre. Pão, símbolo da bênção da comunhão, e vinagre, sofrimento do Cristo. A Ruth participou do pão junto com Boaz, participou e os seus servos, e participou do bocado que era molhado no vinagre. Observe que não é o todo que é molhado no vinagre, não é um tempo inteiro de sofrimento, é só um bocado de sofrimento. Também no verso 14, há um conselho aqui, há uma figura aqui da igreja, assentada ao lado dos que cegam, se fartou. Assim é a igreja ao lado daqueles que querem trabalhar para Cristo. A igreja que trabalha se farta. Ruth 2, verso 7, nós temos um texto profético. Disse-me ela, deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gazelas, após os colhedores, os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser o pouco em que esteve sentada em casa. Ruth 2, verso 7, é um texto profético de um período da igreja. Este um pouco de tempo em que esteve sentada em casa, entre o interlúdio de tempo, que é o dia de colheita, ou seja, dentro de um dia de colheita, ela ficou um pouco de tempo sentada em casa. Este período de descanso da igreja foi vivido. Fala do perigo de trabalho, fala do período do trabalho da igreja na terra, e o tempo em que ela ficou sentada em casa, no meio do dia de serviço. Se refere ao período negro da igreja, onde a Inquisição, imposta pelo catolicismo e outros eventos, vieram a deflagrar um momento de sonolência espiritual. Ainda bem que durou um pouco só de tempo. A igreja de hoje não pode estar sentada em casa. O Deus da provisão no livro de Ruth. Nem sempre vemos o agir de Deus, mas Ele sabe exatamente do que precisamos. Colhendo as espigas caídas, isso está em Ruth 2:16. Deus, em sua sabedoria, sempre providencia um jeito de suprir o que precisamos, ainda que nem tenhamos feito um pedido formal. Os métodos de Deus podem envolver todo o universo em seu favor. A duração da provisão abençoadora de Deus é até que baste para suprir a sua necessidade. E o texto diz assim, olha, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. Se Ruth é um símbolo da igreja, além de Deus ser um Deus provedor em nossas vidas, Deus ainda deixou muito trabalho a ser feito por nós, por ordenança dos irmãos que já vieram à nossa frente. Eles fizeram um bom trabalho, ganharam almas para Jesus, mas ainda falta a nossa parte. E Deus sempre tem um bocado reservado para mim e para você. Ainda no texto diz assim, e esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Ela trabalhou até a tarde. Ela foi até o último momento. Jesus falou que nós deveríamos trabalhar enquanto é dia. Observe o texto, olha, Ruth 2:17. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Até a tarde fala de um período de insistência, visto que o próprio Jesus ensinou
aprendizado e treinamento que só a igreja pode oferecer para o obreiro da seara do Senhor. Efa é uma unidade de medida que correspondia a 20 litros de medida seca. O efa fala da medida justa sobre as bênçãos materiais, visto que é medida seca, enquanto que o bato e o hin são medidas molhadas, simbolizando coisas espirituais. O Senhor proibia 2 tipos de medida de efa. Efa era para ser preciso e de um único jeito, porque fala de coisas materiais. As bênçãos materiais são justas e sem variação, não deixam dúvida. Na tua casa não terás 2 tipos de efa, um grande e um pequeno. Portanto, a medida de Deus para as nossas bênçãos é exata. Deus é muito bom em abençoar. Encontrando um Deus de promessas no campo de colheita. Observe o texto de Ruth 2, verso 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, falando de Boaz, e agora ela vai falar de Deus, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Está dizendo que Deus não deixou a sua benevolência nem para vivos, nem para com os mortos. Ele continua sendo bom para ambos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos servidores. Noemi faz menção de que Deus se lembrou de mortos, ou seja, de seu esposo e filhos, que como israelitas, eles eram da tribo de Efraim, tinham promessa e herança. Elimeleque havia deixado uma fazenda em Israel. Elimeleque havia atravessado o Jordão e voltado para Moabe. Mas isso nós vamos estudar na lição de número 1, em um outro momento. Deus se lembrou de vivos, falando então dela própria, Noemi. Mas Noemi era deleite de Deus e tornou-se Mara, amarga, seca, morta. E quando volta Noemi para Belém, ela reencontra com esse Deus de promessa, e aí ela se lembra que Deus não se esqueceu dela, que estava morta. E de Ruth, que nem vivia, porque Ruth fez um voto com Noemi. Ruth não podia estar dentro de Israel por ser moabita. Havia uma regra em Deuteronômio que proibia até a 10ª geração que o israelita aceitasse o moabita e o amonita no seu meio. Acontece que lá, ainda em Moabe, Ruth disse para Noemi: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, aonde você for eu vou, e aonde você morrer, eu também morrerei. O crente morre na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo ele morre e nasce nova criatura. Ruth morreu para os moabitas e passou a ser uma verdadeira israelita. Boaz era o segundo parente mais próximo de Ruth na sucessão do esposo. Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a colheita que tenho, toda a cega que tenho. Ruth 2, 21. Essas palavras de Boaz nos levam à certeza de que a obra deve ser completa, o Evangelho deve ser propagado até o último pecador, e devemos um dia todos juntos nos encontrarmos com Cristo. Os moços falam dos que já pelejaram pelo Evangelho. Apocalipse fala de um clamor para que Deus vingue o sangue dos nossos conservos que morreram pregando a palavra. Deus vai fazer justiça um dia. Pregue a palavra. Que Deus te abençoe.